Bom dia a todos. Bom dia, Mário. Seja bem-vindo à nossa aula. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Bom dia, Fernanda. Seja bem-vinda também à nossa aula. Bom dia. Agora fizemos as apresentações, né? Nos links, né? Hoje é dia 14 de outubro de 2019. Vamos dar início aí à nossa segunda parte do nosso mini curso sobre multipropriedade. Vou marcar aqui 14 de outubro. 14 de outubro de 2019. E vamos fazer aqui, então, o nosso curso. Aqui está um pouco úmido, porque eu passei o apagador agora. Daqui a pouco eu escrevo. É o nosso curso de... Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Não está bom ainda. Vou esperar um pouquinho. Daqui a pouco, na hora que está muito seco. (14 de outubro de 2019), multipropriedade esquematizada. Nós vamos agora adentrar a seção 4ª da transferência da multipropriedade. Como se transfere a multipropriedade? Nós já vimos que a multipropriedade ela deve ser prevista na convenção do condomínio, né? Ou então no instrumento de instituição. E multipropriedade, o que seria, então? O regime, nos termos do artigo 1358, regime de condomínio, é um regime de condomínio em que cada um dos proprietários, mesmo imóvel, sempre, cada um, titular de uma fração de tempo. E nessa fração de tempo ele pode gozar e usar exclusivamente, excluindo o uso e o gozo do outro, né? Da totalidade, né? Mas aí sempre de forma alternada. Nós vimos aqui a respeito das frações de tempo da instituição, 1358F. Ato entre vivos ou testamento, ele é instituído por ato entre vivos ou testamento, e sempre registrado no respectivo competente cartório de RI, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondente a cada fração de tempo, né? Nós vimos que a multipropriedade vai ser instituída por ato inter vivos, ou então testamento, e deve constar registrada no competente cartório do RI. Como se transfere, então, a multipropriedade? Transferência da multipropriedade. Transferência da multipropriedade. 1358L. 1358L. A transferência do direito e a produção de efeitos perante terceiros dá-se na forma da lei civil, correto? Direitos, a transferência é por cessão de direitos, né? Cessão de direitos. E não depende da anuência ou da cientificação dos demais proprietários. Então, a partir do momento que você promove a cessão por instrumento público ou particular, são as duas formas, né? A regra é um instrumento... Não há que se falar bem em regra, mas o ideal é que se faça por escritura pública, né? A cessão dos direitos por escritura pública e registro no RI, correto? Registro no RI. A transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-á na forma da lei civil. Transferência e produção de efeitos perante terceiros. Então, vamos colocar aqui transferência. Produção de efeitos. Produção de efeitos terceiros. Na forma lei civil. Eu vou colocar, então, a seção, instrumento particular, instrumento público,
registro no RI. Correto? Notificação e anuência? Não é necessário. Vamos colocar aqui. Anuência. Notificação. Ok. 1358. 1358 LM. 1358. Ah, não. Temos o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo ainda. Essa segunda parte do M diz respeito à administração. Não há direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio, em favor dos demais ou do instituidor. Direito de preferência. Então, vamos colocar aqui, no 1358L, o parágrafo 1º. Direito de preferência. Vamos colocar. Regra geral, não há direito de preferência na alienação. Direito de preferência na alienação. Vamos colocar aqui. Regra geral. Regra geral, não há. Mas, se estiver previsto, se estabelecido no instrumento, né? Aquele, haverá, se previsto. Se previsto. Onde? No instrumento de instituição da multipropriedade ou na convenção de condomínio em multipropriedade. Simples assim. Direito de preferência na alienação da fração de tempo, regra geral, não haverá. Mas pode haver? Sim, se estiver previsto, né, na instituição. O adquirente, ele é solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações do parágrafo 5º do artigo 1358J, que foram vetados, né? O adquirente será solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações do parágrafo 5º deste Código, caso não obtenha a declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo no momento de sua aquisição. Então, aí a gente fica agora com uma incógnita, né? Enfim, o importante é que saibamos, vamos ver se a gente consegue localizar aqui no Planalto o teor desse artigo que foi vetado. Só localizar aqui. Deixa eu ver se pode conseguir. 1358, vamos ver se nós temos o teor do veto aqui. Ctrl F. Lei 13.777. Vamos lá. Aqui os vetos não aparecem, né? Que pena. De qualquer forma, a gente teria que fazer uma pesquisa melhor. Vamos lá. A transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiro dar-se-á na forma da lei civil, não depende de anuência ou cientificação. Anuência, notificação não, é cientificação. 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 O direito de preferência não há. Adquirente solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações, caso não obtenha a declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo no momento de sua aquisição. Então, parágrafo 2º, eu vou colocar aqui adquirente solidário
alienante. Adquirente solidário com alienante. O adquirente será solidariamente responsável com o alienante, né? Nas obrigações, nós vamos colocar aqui, que são aquelas do parágrafo 5º que foram vetadas, né? De qualquer forma, o nosso estudo aqui, ele é bem ipsis literis, né? O estudo esquematizado da lei. Então, a gente precisa, de fato, esmiuçar cada um dos artigos. Caso não obtenha declaração de inexistência de débitos. Se não obtiver declaração de inexistência de débito. Ok. Inexistência de débitos referente à fração de tempo no momento da aquisição. Então, é simples, né? É o que nós precisávamos saber aqui na transferência da multipropriedade. Vamos tirar nossa foto. Tá bom, vamos lá. Seção 5. Administração da multipropriedade. Administração da multipropriedade, né? Administração. Os senhores perceberam que a expressão multipropriedade ela tem duas acepções? Eu vou falar com os senhores quais são elas. Atenção, isso é interessante. O 1358C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel. Então, multipropriedade como regime de condomínio. Regime de condomínio. Essa é a primeira acepção. Segunda acepção, 1358L. Transferência do direito de multipropriedade. O direito do titular da fração do tempo em relação aos demais e à coisa. Vocês concordam que é distinto? A acepção, são distintas as acepções? Titular do direito. Titular do direito. É mais ou menos como um direito real. Por exemplo, a propriedade como um direito real, correto? E a propriedade, a minha relação particular com aquela coisa. Então, eu sou proprietário, mas a propriedade como um direito real, né? Multipropriedade. Esse titular do direito está onde, professor? 1358, transferência do direito de multipropriedade e a sua produção. Você pode transferir o regime de condomínio? Faz sentido você fazer isso? Seção do regime de condomínio? Não faz. É porque a palavra tem duas acepções. Uma acepção é um instituto, correto? A outra instituição é a sua relação com a coisa. Tudo bem, Mário? Você não fala assim, vou transferir o regime de multipropriedade. Você vai transferir o seu direito de multipropriedade. Então, nós temos um regime, que é uma espécie de condomínio, e você tem uma relação com a coisa e com os outros, né? Relação com a coisa e com os outros, né? Em função de um determinado período de tempo. A seção 5ª, administração.
A administração do imóvel em suas instalações, equipamentos e imobiliários, olha que interessante. Por isso que nós temos que ter aquelas 1358 M. Nós temos que ter as siglas coringas, né? Administração de quê? Imóvel, instalações, equipamentos, mobiliários. Instalação. E suas instalações, equipamentos mobiliários, de quem é a responsabilidade? Da pessoa indicada no responsabilidade. Vou colocar aqui administração. Responsabilidade. Responsabilidade. Pessoa. E essa pessoa, ela está prevista aonde? No instrumento de instituição em multipropriedade, instrumento de instituição de multipropriedade, convenção, e ele fala, instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade. Olha como é bacana quando nós temos aí as siglas coringas, né? Fica bem mais simples. Na falta de indicação, responsabilidade da pessoa indicada. Não há indicação. Não há indicação. Como resolvemos isso? Se não houver indicação, pessoa escolhida em Assembleia Geral dos Condôminos. Pessoa escolhida em Assembleia Geral dos Condôminos. Pessoa escolhida em Assembleia Geral dos Condôminos. Administração. A quem caberá a administração do imóvel ou dos instrumentos, equipamentos imobiliários, não é isso? Não, ou não, né? De uma pessoa que tenha sido indicada no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio. E se não houver indicação, não há indicação, uma pessoa que será escolhida numa Assembleia Geral dos Condôminos. Tranquilo, muito simples. Agora vamos aqui para o parágrafo 1º. O administrador exerce, além daquelas previstas, as seguintes atribuições. Então é o seguinte, eu vou tirar uma foto aqui do quadro e vamos passar agora para todas estas atribuições. E nós vamos fazer uma síntese com os verbos principais, correto? Então, ficou bem simples. De quem é a administração do imóvel, dos instrumentos, equipamentos mobiliários? Pessoa indicada. Onde? No instrumento de instituição, na convenção de condomínio. Não há indicação. Eu vou substituir aqui de uma forma melhor. A gente tem que fazer bem feito. Responsabilidade. Pessoa indicada. Pessoa indicada. Pessoa indicada. Instrumento de instituição, convenção de condomínio. Não há indicação. Então é isso que nós temos que ter em mente. Vamos lá agora para as atribuições. As atribuições que eu vou nomear como sendo atribuições legais. Porque, se vocês observaram que nós temos aí
aquilo que pode ser convencionado pelos instituidores, que eu considerei como sendo convencionais os deveres e as obrigações, e também, sempre, aqueles deveres e aquelas obrigações que são legais, porque obrigatoriamente devem constar, né? Ou não, se não constar, elas advêm da própria lei. Código Civil. Aqui não é diferente. A par daqueles deveres do administrador, deveres definidos pelos multiproprietários, nós teremos aqueles outros advindos da lei. Então, nós temos os convencionados, os instituídos por ato de vontade, e aqueles outros legais. Então, vamos aqui colocar quais são esses, o que incumbe, né, ao administrador. O que incumbe ao administrador? Ele exerce. Nós temos, então, atribuições. Então, vamos colocar aqui 1358-M. 1358-M. Administrador. Ele exerce atribuições que são previstas no simples coringas. Instrumento de instituição da multipropriedade, convenção de condomínio e multipropriedade. E ainda as atribuições trazidas no 1358-M, parágrafo 1º, 1 ao 7º. 1358-M, parágrafo 1º, 1 ao 7º. São atribuições convencionais, atribuições legais. Tudo bem. O administrador. Isso é importante, porque ele não tem só essas. Essa nomenclatura, essa qualificação que eu lhes apresentei, é só para diferenciá-las. Correto? Atribuições convencionais, atribuições legais. Mas eu não vou inseri-las aqui, não. Os senhores saibam disso. O administrador, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio, ele terá outras atribuições. 358-M, parágrafo 1º, inciso 1 ao 7º. Então, vamos lá. Quais seriam essas que eu estou nomeando como legais? Coordena a utilização do imóvel durante o período correspondente e as suas respectivas frações de tempo. Então, coordena a utilização do imóvel. Coordena a utilização do imóvel, obviamente pelos multiproprietários, durante o período respectivo de tempo. Não vou colocar porque nós já sabemos disso. E quem usa o multiproprietário? Quando ele usa? No tempo correspondente, na fração de tempo que lhe foi conferida. 2. Determina, nos casos de sistema flutuante ou misto, determinação dos períodos concretos de uso e gozo exclusivo de cada proprietário. Então, determinação dos períodos. Nós sabemos que é de uso e gozo. Na hipótese do sistema flutuante e misto. É simplesmente ele acompanhar na planilha dele do Excel. É simples. 3. O que ele faz ainda? Manutenção, conservação e limpeza do imóvel. Corresponde ao 1358J,
5. O multiproprietário ele tem alguns deveres. O 1358J chama de obrigações. Nós temos aqui no caput os deveres, né? Manter, inciso 5º, 1358J, inciso 5º. Manter o imóvel em estado de conservação e limpeza condizente com os fins a que se destina e com a natureza da respectiva construção. Manter o imóvel em estado de conservação e limpeza condizente com os fins a que se destina e com a natureza da respectiva construção. Manter o imóvel em estado de conservação e limpeza. Manutenção, conservação e limpeza do imóvel. Manutenção, conservação, limpeza. Ele é responsável, né? Ele tem por atribuição a manutenção, conservação e limpeza do imóvel. 4. Aqui diz o 4. Troca ou substituição, inclusive, aí nós temos A, B e C, das instalações e equipamentos imobiliários. Troca, substituição, instalações e equipamentos mobiliários. E aí nós temos as 3 hipóteses. Hipótese A. Determinar, inclusive, determina a necessidade de troca ou substituição. Determina a necessidade. Troca, substituição, primeira. Providencia os orçamentos. Providencia orçamentos. C. Submete os orçamentos à aprovação pela maioria simples dos condôminos. Providencia, né, orçamento. Submete orçamentos à aprovação maioria simples. Aprovação maioria simples. 5. O que ele ainda faz? Elabora orçamento anual com receitas, despesas. 6. Cobra as cotas de custeio de responsabilidade dos multiproprietários. Cobra cotas de custeio dos multiproprietários, obviamente. 7. Pagamento por conta do condomínio com os fundos comuns arrecadados das despesas comuns. Pagamento das despesas comuns. Então é isso. Bom, o administrador ele tem algumas atribuições que são convencionadas no instrumento de instituição da multipropriedade ou então na convenção de condomínio em multipropriedade. A parte dessas atribuições convencionadas, instituídas pelos multiproprietários, ele terá outras atribuições, que são essas tratadas no artigo 1358-N, parágrafo 1º, inciso 1 ao 7º. Coordenar a utilização do imóvel nas respectivas frações de tempo. Então, coordena, determina os períodos de utilização e gozo no sistema flutuante e misto, correto? Zela pela manutenção, é responsável, né? Ele tem por atribuição a manutenção, a conservação e limpeza do imóvel, troca, substituição dos instrumentos, equipamentos imobiliários. Ele determina a necessidade de troca. Ele providencia orçamentos e ele apresenta esses orçamentos para aprovação
perante os multiproprietários. E essa aprovação, por maioria simples, ocorre, né, submete os orçamentos. Não só esses orçamentos para substituição, troca, que ele vai dizer, é necessário haver a substituição-troca. Havendo necessidade de substituição-troca, é imprescindível apresentar orçamento. Esse orçamento apresentado será aprovado por maioria simples. A par deste orçamento, nós temos um outro orçamento, que é o orçamento anual das receitas e despesas. É um síndico, não? Cobra cotas de custeio e paga as despesas comuns. A convenção em multiproprietário poderá regrar de forma diversa a atribuição prevista no 4 do parágrafo 1º. Então, nós vamos simplesmente essa situação, ela tem uma regra do parágrafo 2º. O parágrafo 2º. A convenção de condomínio multipropriedade poderá regrar de forma diversa a atribuição prevista no 4º do parágrafo 1º. Poderá ser regrada de forma diversa. Tudo bem? O administrador coordena a utilização, determina quais são os períodos que cabe a cada um deles, conserva, faz manutenção, limpeza do imóvel, troca, substituição, determinando troca, providenciando orçamentos, submetendo orçamentos, lembrando sempre que a convenção ou um instrumento pode dispor de forma diversa, elabora orçamento anual, cobra cotas de custeio e paga as despesas comuns. Agora vamos tratar do 1358-N. O que diz o 1358-N? Um instrumento de instituição poderá prever fração de tempo destinada à realização no imóvel, em suas instalações e equipamentos e em seu mobiliário, de reparos indispensáveis ao exercício do direito. Ótimo, muito bom. Porque justo no seu tempo de gozo e uso, você vai haver uma determinada manutenção. Né? Espera o ano inteiro para poder ficar uma semana e é o período da manutenção. Sorte, né? Me diz uma coisa, depois eu queria só dar voltar um pouquinho lá no F, só para tu me tirar uma dúvida. Qual? É não é no F. Não é no F. Deixa eu ver aqui. É o que no L. 1538L. Mas depois a gente volta, não esquenta não. A transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros nasceu na forma da lei civil? É isso? A minha dúvida só é a seguinte, é que você disse que poderia ser por instrumento particular. A regra é aquela regra do artigo, do início aqui da pessoa jurídica, dos 30 salários mínimos. É o artigo 108 do Código Civil. Não dispõe em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis. Agora, o de propriedade é verdade, não é pelo direito real. Eu até fico assim, como é que um RI vai registrar um instrumento particular de cessão, né? Porque a lei prevê a escritura pública ou ressalva aqueles casos de lote e de financiamento, né? Com as instituições financeiras, né? Que o instrumento particular deles tem força de instrumento público. Mas aí, entre duas pessoas, celebrar um instrumento particular, normalmente não acredito que seja um valor inferior a 30 salários mínimos. Para poder registrar no RI. Mas tem uma hipótese, sim, que há registro no RI de instrumento particular. Sim, menor de 30 salários mínimos. Exato. A obrigação, pelo menos aqui no Código de Normas de Minas, não sei nos outros estados, é que quando ocorre isso,
o instrumento particular ele é obrigatoriamente arquivado no RI. Sim. Mas, de fato, isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Eu fiquei com dúvida nisso. Mas... Então, não é por instrumento particular, não? Não, pode ser que seja, a depender do valor. Não, Tá. quando lê encontrar a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos. Então, no caso, é o 108, né? 108 do Código Civil. Negócios jurídicos que vigem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente. Mário, agora, peraí, isso aqui... Agora, se você pensa que é uma espécie de condomínio, e condomínio não é multipropriedade, mas aí tem uma outra situação, porque multipropriedade, como, por isso que eu coloquei ali, como regime condominial, e aí isso não é direito real, mas a relação de multipropriedade da pessoa com a coisa, né? Será que isso seria isso um novo direito real? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso oráculo 1358L. Não. Aqui é rápido, a gente olha aqui, é importante a gente... 1358, MNL. A transferência da multipropriedade se dá de forma livre, de acordo com as regras e princípios do direito civil, independentemente da ciência ou anuência dos demais, que, salvo cláusula expressa, têm direito de preferência. Até aí não falou nada. Contudo, se no âmbito do poder de disposição resolver o interesse interessado em alugar a fração de tempo, tem aqui um erro de português, o que não diminui a obra, né? Porque a obra é muito boa. Contudo, se no âmbito do poder de disposição resolver o interessado em alugar a fração de tempo, aplicar-se o artigo 1323 do Código Civil, no qual há a obrigatoriedade do condômino dar preferência aos demais condôminos em idênticas condições ou que estabeleceriam estranho. Tudo bem. O parágrafo 2º desse artigo contém um erro material, pois o parágrafo 5º, que fora vetado, por receio de que houvesse posicionamento de que não existiria solidariedade passiva em relação aos demais condôminos no tocante às obrigações tributárias inadimplidas eventualmente por algum multiproprietário com relação à sua cota de responsabilidade. Ok. Nessa ótica, o adquirente terá solidariamente responsável, caso não obtenha a declaração de existência da fração. Feita essa observação, na realidade, a lei estabelece que a obrigação própria de renda decorrente das despesas condominiais da multipropriedade do condomínio, se houver, serão transferidos para o adquirente, a semelhança ao que prevê o 1345. O qual estabelece que o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas de juros moratórios, sendo essa regra genérica para o condomínio, enquanto que a multipropriedade, como reproduzida acima, há previsão de solidariedade entre o adquirente e o alienante. Todos eles eu acho que se baseiam só na lei civil. Não entra no mérito da coisa. Eles fazem mais referência à questão da solidariedade de débito do que outra coisa, né? Mas qual que era a sua questão específica? É o fato de não haver valores menores que 30 salários mínimos? Não, se efetivamente poderia ser feito por um instrumento particular, tendo em vista que eu acredito que numa questão dessa, dificilmente você vai ter um imóvel, ainda que infracionado, um valor inferior a 30 salários mínimos. Mas eu... tá. Mas naquele esquema eu coloquei a possibilidade pelo instrumento particular e pelo instrumento público. Eu puxei duas setinhas. Só que, para mim... eu acho que você tem que obedecer o 108. Na leitura, ficaria suprimido a obrigatoriedade do 108. Ficaria a critério de cada multiproprietário fazer do jeito que ele quisesse, ou por instrumento público ou particular, entendeu? Por isso que eu questionei, mas está tranquilo. Não, tudo bem. É claro que isso aqui, pessoal, é uma questão assim muito nova, então a gente tem que pensar muito sobre esse instituto e fazer as correlações, correto? Aqui não tem nada definitivo. Inclusive, tudo isso que eu estou falando para os senhores pode estar absolutamente equivocado.
Tá na... Não confie em nada do que está sendo dito aos senhores. É ruim. Ontem eu fiquei vendo ali a minha mãe, a minha mãe agora tem Facebook, e tudo que ela lê, ela dá como assim, a verdade absoluta. E eu perguntei, você não questiona isso que você está lendo? Aí ela já começou a me tacar pedras, né? Mas é verdade, a gente tem que questionar tudo que a gente está lendo. Ó, não acredite em tudo que você lê e tudo que você ouve. Vamos lá, 1358, N. Tem uma pessoa no Facebook dela, meus irmãos que criaram o Facebook para ela, que ela nunca ouviu falar. Eu falei assim, essa pessoa é um robô, essa pessoa não existe. E ela não entendia isso de jeito nenhum. Dalva, alguma coisa. Ela tem um nome assim, faz umas postagens. Essa pessoa é um robô, essa pessoa não existe. E ela acredita tudo no que essa Dalva posta. Então, o instrumento de instituição poderá prever fração de tempo destinada à realização no imóvel e em suas instalações e seus equipamentos. Instrumento de instituição. Então, vamos colocar aqui. Instrumento de instituição da multipropriedade, convenção de condomínio e multipropriedade, poderá prever fração de tempo destinado a que a administração e suas instalações, a administração do imóvel e de suas instalações, então, o instrumento de fração de tempo destinado à realização de que reparos indispensáveis. Realização, reparos indispensáveis. Em que? No imóvel, instrumentos, equipamentos imobiliários. Então, é isso que pode ser previsto. O instrumento de instituição poderá prever fração de tempo destinada à realização no imóvel e em suas instalações, em seus equipamentos imobiliários, reparos indispensáveis ao exercício normal do direito. A fração do tempo, essa fração do tempo, ela pode ser uma fração instituída. A quem ela pode ser instituída? A fração do tempo deste artigo poderá ser atribuída. Essa fração de tempo ela deve ser atribuída a uma pessoa. Atribuída. Se um pai ele tem essa titularidade dessa fração do tempo, se ele falece, há a transmissão desse direito por causa mortes, né? E é isso que ele quer dizer com... Mas assim, ele pode ser instituído por testamento também. Então pode haver uma transferência, uma instituição por testamento e uma transferência por testamento não, por causa mortes, né? A fração de que trata poderá ser atribuída a quem? Ao instituidor da multipropriedade. Instituidor da multipropriedade. 2. Instituidor da multipropriedade. Aos multiproprietários, ao instituidor da multipropriedade, aos multiproprietários. Proporcional à fração. Exatamente isso.
Em caso de emergência, os reparos desse caput de emergência poderão ser feitos durante o período correspondente à fração de tempo de um dos multiproprietários. Parágrafo 1º. Emergência. 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 Os reparos podem ser feitos durante o período correspondente à fração de tempo de um dos. Reparos ocorrerão no período de tempo de um dos multiproprietários. A fração de tempo, para a realização de obras, reparos indispensáveis para o exercício do direito, podem estar previstas no instrumento, né? Um instrumento pode prever fração de tempo destinada à realização de reparos indispensáveis. Então, ele pode prever fração de tempo para a realização de reparos indispensáveis. Ok. E essa fração ela será atribuída a quem? Ao instituidor da multipropriedade ou aos multiproprietários, proporcionalmente às respectivas frações. Então, daqueles 30 dias do multiproprietário no ano, ele tem 1,12, né, de tempo no ano para usar e gozar daquela propriedade com exclusividade, afastando o uso e gozo dos demais multiproprietários. Então, nós teremos que ter proporcionalmente um tempo, tem que pensar como seria feita essa conta. Ao instituidor da multipropriedade, tudo bem. Então, uma semana fica como sendo reparos, né? Aos multiproprietários, proporcionalmente às respectivas frações, né? Então, nós teríamos aí um período qualquer, isso vai dar um pouco diferente. Nós temos um período de 365 dias, um período X desse ano pertence aos multiproprietários. E esse período X, que pertencerá ou ao instituidor ou aos multiproprietários, será na proporção que eles, do tempo deles, né? Da fração de tempo deles. Multiproprietários na respectiva fração. Na respectiva fração. Então, é isso. Ok, agora vamos adentrar aqui já a seção 6ª, as disposições específicas relativas às unidades autônomas de condomínio e de lixo. Nós vamos vencer essa parte agora. O que eu preciso fazer agora? Apagar o quadro. Ótimo. Simples, muito simples. Deixa que... A gente cede direitos. A gente não aliena direitos. A transferência do direito é por cessão. Alienação é coisa. Você aliena seu carro, você aliena seu imóvel. A cessão
é a cessão do direito. Você pode ceder o uso do imóvel, mas você não aliena o imóvel. Você não alienou o imóvel porque você cedeu o uso. É diferente. Então, sempre que você pensar em direitos, você vai usar a expressão a transferência de direitos, é a cessão de direitos. Correto? É a cessão do direito. Pode ser gratuita, cessão gratuita ou cessão onerosa. Mas falamos em direito, transferência é um termo genérico, né? Você nunca vai dizer que foi alienado o direito. Não, houve a cessão onerosa do direito. Correto? Embora essa cessão ela tenha uma ideia um pouco de não definitividade, se vocês não parece isso, ele cedeu, é porque a gente sempre liga muito à cessão de uso, né? Aí ele cedeu, então parece que não, mas a cessão ela é definitiva em determinados casos, correto? Mas pode também não ser. Vamos lá. Disposições específicas relativas às unidades autônomas de condomínio edilício. Então, vamos colocar aqui a seção 6ª e vamos criar mais uma sigla coringa. Unidades autônomas de condomínio edilício. Então, vamos colocar aqui. Unidades autônomas condomínio edilício. Unidades autônomas de condomínio edilício. Seção 6ª. Unidades autônomas de condomínio. Disposições específicas. Simplesmente colocar disposições, unidades autônomas de UAC. Unidades autônomas de condomínio edilício. O condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas, mediante. Vocês se lembram que eu disse que uma situação é você ter a coisa, por exemplo, a casa no sul da Bahia, ela está na cidade, ela não está inserida no condomínio. A outra situação é aquela coisa, ela é multipropriedade, mas ela está dentro de um outro condomínio. Então, nós temos o condomínio, multipropriedade, e nós temos também o condomínio, correto? Então, vamos colocar o seguinte, antes de nós adentrarmos, só para que os senhores tenham em mente isso. O objeto da multipropriedade. Vamos dizer a coisa, vamos colocar assim. É uma casa fora do condomínio. Vamos colocar aqui. Então, vamos colocar aqui objeto do multipropriedade. Assim vai ficar, nós entendemos isso direitinho. Nós temos um exemplo, isso é hipotético, né? Um imóvel em um bairro. Ou então temos um imóvel em um condomínio edilício. Então, nós temos um condomínio em multipropriedade dentro de um condomínio. Aqui nós temos apenas condomínio em multipropriedade. E aqui nós temos condomínio em multipropriedade dentro do condomínio. Condomínio em multipropriedade dentro do condomínio. Então, os senhores entenderam aqui a diferença? Então, vamos lá. O condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas. O que caracteriza o condomínio edilício? É a existência de partes que são exclusivas, a existência de partes de uso que são
exclusivas e a existência de partes comuns. Então, o condomínio edilício adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas. Vamos colocar aqui 1358, ó. Então é isso. O condomínio ele pode adotar multipropriedade em parte de suas unidades autônomas, em parte, na totalidade de suas unidades autônomas. Como? Como? Previsão no instrumento de instituição do condomínio. Previsão no instrumento de instituição ou deliberação da maioria absoluta. Como vai ser o condomínio? Como o condomínio edilício poderá adotar a multipropriedade? Prevendo a multipropriedade no instrumento de instituição ou por deliberação da maioria absoluta. Deliberação da maioria absoluta. Nos casos do inciso 1 do caput, previsão no instrumento de instituição, vamos colocar aqui, previsão instrumento instituição. Previsão no instrumento de instituição. A iniciativa e a responsabilidade para a instituição do regime serão atribuídas às mesmas pessoas que observarão os mesmos requisitos indicados no ABC e no parágrafo 1º do artigo 31 da Lei 4.591. Então, nós vamos lá na Lei 4.591. Lei 4.591. Lei 4.591. As alíneas A, B e C no parágrafo 1º, artigo 31. É aquela lei dos condomínios, edificações e das incorporações imobiliárias. Vamos lá. Artigo 31 da Lei 4.591. Vamos lá, todo mundo. Estou seguindo aqui, os senhores vão acompanhar comigo. Deixa eu compartilhar com os senhores aqui. Compartilhar com os senhores. Trinta e um C, tem a patrimônio de afetação, 31 aqui. A iniciativa e a responsabilidade caberão ao incorporador, que somente poderá ser o proprietário do terreno, promitente a iniciativa e a responsabilidade das incorporações. Então, ele está falando assim, nos casos do inciso 1, previsão no instrumento de instituição, a iniciativa e a responsabilidade para a instituição serão atribuídas ao proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário deste ou promitente cessionário.
o construtor ou corretor de imóveis, o ente da federação emitido na posse a partir da decisão proferida no processo judicial. No caso previsto no inciso 1 do caput, a iniciativa e a responsabilidade para a instituição do regime de multipropriedade. Iniciativa e responsabilidade de instituição. Iniciativa, responsabilidade. Iniciativa, responsabilidade para a instituição do regime serão atribuídas às mesmas pessoas e observarão os mesmos requisitos do A, B e C e parágrafo 1º do artigo 31 da 4.591. Mesmas pessoas ele fala nas mesmas pessoas e mesmos requisitos. Então, nós temos que ter em mente essas pessoas: o proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário ou promitente cessionário, o construtor ou corretor de imóveis, o ente da federação emitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso ou o cessionário deste, conforme comprovado mediante registro no RI competente. No caso do B, construtor e corretor, o instituidor será investido pelo proprietário do terreno, pelo promitente, pelo cessionário deste, ou pelo promitente cessionário, de mandato outorgado por instrumento público, onde se faça menção expressa e se transcreva o disposto no parágrafo 4º do artigo 35, para concluir todos os negócios tendentes à alienação das situações ideais de terreno, mas se obrigará pessoalmente pelos atos que praticaram a qualidade incorporadora. Então, você tem que pensar o seguinte, que é proprietário, a instituição vai ser pelo proprietário, isso que interessa. Vamos aqui, eu não consigo vislumbrar uma hipótese em que a União participaria desse instituto. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui, vamos ignorar nesse primeiro momento, a gente tem que pensar nisso no momento posterior. Vamos pensar o seguinte, o que vale aqui é o proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário comprador, né? o cessionário deste, é o seguinte, eu sou aquela pessoa que prometi comprar. Eu sou aquela pessoa que prometi comprar. Então, eu sou o promitente comprador, você, Mário, prometeu vender. Eu prometi comprar. Mas eu não preciso necessariamente me vincular ad eterno a você, Mário. Eu posso simplesmente transferir essa minha promessa de comprar para um outro adquirente, que é a Fernanda. Então, eu não vou comprar mais, porque agora quem promete comprar é a Fernanda. Então, ela é a cessionária promitente compradora. Ficou claro isso? Esse instituto? Entendeu, Fernanda? Então, por exemplo, eu prometi comprar, mas eu não quero mais, por uma série de razões. Cedi essa promessa de compra, ela tem um aspecto bem dúplice, como todas as relações obrigacionais, todos os deveres, né? Eu tenho direito a comprar, mas eu também tenho um dever, né, de adimplir. Vocês estão entendendo?
Então, quando eu transferir, agora não sou mais eu quem promete comprar, é o cessionário do promitente comprador, o cessionário promitente comprador. A iniciativa e a responsabilidade para a instituição, né? Para a instituição, no condomínio edilício, de partes em uma parte ou na totalidade de partes em multipropriedade, será do proprietário, do promitente comprador, do cessionário ou do promitente cessionário. Deixa o promitente cessionário que satisfaça alguns requisitos. O construtor e o corretor de imóveis. Nessa hipótese, você tem que ser por mandato otorgado pelo instrumento público. Então, é simplesmente isso. Então, voltamos aqui nas disposições, né, do 1358. O condomínio edilício pode adotar o regime de multipropriedade em parte de suas unidades autônomas ou então na totalidade de suas unidades autônomas. Ok. Como ele vai fazer isso? Mediante. Como ele fará isso? Mediante. Como? Previsão no instrumento de instituição do condomínio edilício, né? Ou então por deliberação da maioria absoluta. Na hipótese de ser previsto no instrumento de instituição, a iniciativa e a responsabilidade para a instituição do regime de multipropriedade serão do proprietário do terreno, do promitente comprador, do cessionário deste ou do promitente cessionário, do construtor, do corretor de imóveis. E aí, na hipótese do corretor de imóveis, mandato otorgado por instrumento público. Ok? Então, é isso que nós temos que ter em mente aqui na instituição. Iniciativa, previsão do instrumento de instituição. É de quem? Mas inócuo isso, porque no condomínio edilício nós temos aquela pessoa que vai instituir o condomínio edilício. Enfim, na instituição do condomínio nós temos aquela pessoa. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer nosso intervalo de 10 minutos, nós já voltamos daqui a pouco e vamos pensar nisso enquanto isso, tá? Quando eu instituir o meu condomínio edilício, naquele momento, eu já posso prever que parte das unidades autônomas, ou então a totalidade daquelas unidades autônomas, elas terão o exercício do direito dos proprietários em relação a essas propriedades será regido pelas normas, será em multipropriedade. Essa é a primeira hipótese. Eu instituí meu condomínio e eu já disse, na instituição do meu condomínio inicial, vamos imaginar que nenhuma dessas unidades autônomas ainda tenham sido comercializadas, hipoteticamente, correto? Sim. Eu posso, no inicial, na instituição do condomínio inicial, eu prever, essas unidades, elas serão em multipropriedade, poderão ser, ou então todas serão em multipropriedade. Então, essa é a primeira hipótese. Posteriormente, acredito eu... Sim. Acredito eu, não. Posteriormente, só com a deliberação. Exato, por maioria absoluta. Ok, maioria absoluta. Então, e de quem é essa iniciativa e responsabilidade? Daquelas mesmas pessoas que promovem, que têm a iniciativa e a responsabilidade de instituir o condomínio, de promover, de celebrar, instituir não no sentido de elaborar, né, a convenção de condomínio, que são aquelas mesmas pessoas com os mesmos requisitos do 4.591, porque lá não é o caput da lei, não é incorporação, mas não é só isso,
Espera aí, eu vou tirar aqui, ó. Espera aí. Ctrl X, Ctrl C. E vou voltar lá para o início, porque aí essa Ctrl C. Sobre o condomínio, edificações e as incorporações? Não é sobre condomínio? Não é sobre isso? Perdão, pessoal. Vou jogar aqui no grupo. Fernanda. Eu vou colocar aqui no documento Word. Espera aí, um novo Word, arquivo, documento em branco. É isso aqui que eu vou imprimir. Arquivo, imprimir. Cadê esse artigo aqui? Esse artigo para imprimir. Ok. Sempre se apresenta um desafio, né? Essas leis aí que são muito específicas e que... Ó! O papel não estava ali na minha bandeja. Vou ter que mandar de novo. Estou imprimindo aqui porque eu vou manter. Mas, tranquilo, acho que ficou simples agora. Vamos adiante. Nas hipóteses do 1358, vamos lá agora apagar o quadro da intervenção. (1358) 1358P. 1358P. O que diz o 1358P? Na hipótese do 1358-O, a Convenção de Condomínio Edilício deve prever, além das matérias elencadas no 1332, 1334, 1358. G. Então, olha só. Aqui tem que ter muita atenção. Essa parte não é tão simples assim. Muita regra. Na hipótese do 1358, o condomínio edilício pode adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas mediante. Vamos colocar o seguinte. Eu vou apagar aqui e vou fazer uma coisa seguinte. Vamos colocar o seguinte. 1358, ó, vou fazer um esquema porque nós temos que ter em mente isso. O edilício, o condomínio edilício, condomínio edilício, condomínio edilício. Pensei uma coisa, mas eu não posso falar agora. Só posso pensar. No condomínio edilício, no condomínio edilício, na hipótese do artigo 1358, o condomínio edilício pode adotar o regime de multipropriedade. Vou colocar aqui. Multipropriedade. Ok. Isso aqui nós já sabemos. Instrumento de instituição. Instrumento de instituição. Deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Pessoal, este aqui seria a forma inicial. Essa aqui seria
alteração. Vocês estão entendendo? Correto? Forma inicial, alteração. Nas hipóteses, aí ele diz o seguinte. O condomínio ele pode prever tal. Ok. E aqui nós temos uma convenção. Eu vou colocar aqui uma palavra. Eu vou colocar aqui entre parênteses inicial. Alteração. A convenção, ela deve ter, obrigatoriamente, não vou colocar a palavra obrigatoriamente não, porque não vai dar certo. A convenção, ela deve ter, eu vou trazer aqui, 1332, institui-se condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento registrado no RI, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, a discriminação e a individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremada uma das outras, e das partes comuns, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns, o fim a que se destina. Ok. 1332. Ok. 1334. Unidade, extremada, fim e fração ideal. Ok? 1334. Além das cláusulas discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas, fração ideal e fim, além dessas cláusulas referidas e das que os interessados houver por bem estipular, a convenção determinará ainda. Agora, eu não sei por quê, ou pelo menos eu não me recordo, por que foi feito dessa maneira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O 1332 ele trouxe uma série de regras que são obrigatórias, que devem constar na convenção. O 1334, ele também nos incisos, ele traz regras obrigatórias. Agora, o que eu não sei é a forma pela qual foi estruturado esses dois artigos dessa maneira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque ele traz, por que não tudo em um mesmo artigo? Tem uma razão por trás disso aqui, e é isso que eu não me recordo, ou então eu não me lembro, ou então mesmo eu nunca soube. Além das cláusulas referidas e das que interessadas, a convenção determinará cota, forma de administração, competência das assembleias e forma de convocação, sanções, regime interno. A convenção pode ser feita por escritura pública ou instrumento particular. Mário, você saberia me dizer? Você que já foi síndico aí várias vezes, está sempre envolvido aí com o condomínio. É o que você perguntou? Desculpa, eu estava lendo. Por que o 1332, os incisos 1, 2 e 3, eles são elencados no 1332? E esses incisos do 1334, por que não um artigo só? Por que foi estruturado dessa maneira o código, entendeu? Porque você, quando institui o condomínio edilício, Mário, você tem que constar a discriminação e a individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas, uma das outras e das partes comuns, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns, o fim a que as unidades se destinam. Primeiro ponto. Só que ele ainda traz no 1334, a convenção ainda vai determinar cota proporcional, forma de administração, competência das assembleias, sanções, o regimento interno. Por que não foi criado um só artigo com essas regras da convenção? É isso que eu estou Entendi. Né?
Enfim, de qualquer forma, 1332 e 1334. Vamos adiante. 1358G. Vamos lá. A convenção, as regras da convenção da multipropriedade. 1358. Ok. 1358G. Então, essa convenção ela tem que trazer, obviamente, 1332 e 1334, a regra das cláusulas estipuladas pelos multiproprietários. A convenção do condomínio em multipropriedade determinará, correto? Poderes e deveres dos multiproprietários em relação ao imóvel e em relação a instrumentos, instalações e equipamentos imobiliários, de conservação e limpeza e de pagamento de contribuição condominial. Número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel, o período correspondente a cada período de tempo. As regras de acesso do administrador, a criação do fundo de reserva, o regime aplicável. Ok. Então, na hipótese do artigo, nessa hipótese da convenção do condomínio edilício, que pode instituir a multipropriedade, a convenção ela vai ter regras próprias da convenção, que são as 1332 e 1334, as regras da multipropriedade, que são as previstas no 1358G, e, além dessas matérias, ele deve constar 1358P, 1358P. Então, agora ficou claro. Quando se tiver um condomínio edilício, no qual as unidades autônomas serão em multipropriedade, todas ou parte delas em multipropriedade, nós vamos fazer o seguinte: a convenção, obviamente, desse condomínio, ela deve conter as regras próprias das convenções de condomínio, convenções de condomínio edilícia, 1332 e 1334, as regras próprias da multipropriedade e ainda, de forma obrigatória, as previsões do 1358P. Então, essas previsões do 1358P é o que nós vamos ter agora. Inciso 1. Qual seria? A identificação das unidades sujeitas ao regime da multipropriedade no caso de empreendimentos mistos. Ok. Unidades sujeitas ao regime. Identificação das unidades. Identificação unidades sob regime multipropriedade. 2. Identificação da duração das frações de tempo de cada unidade autônoma sujeita ao regime de multipropriedade. Identificação, fração de tempo, unidade autônoma, sujeita sob regime multipropriedade. Na própria convenção, vocês estão entendendo? 3. Vamos adiante. A forma de rateio entre os multiproprietários de uma mesma unidade autônoma das contribuições condominiais relativas à unidade, que, salvo se disciplinada de forma diversa no instrumento de instituição na convenção do condomínio, será proporcional à fração do tempo. Então, ok. Aquela unidade autônoma, então eu vou pensar dessa forma. Eu tenho um condomínio e eu tenho despesas do condomínio.
Essas despesas do condomínio, elas vão ser rateadas entre as unidades A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tudo bem. Uma dessas, A e B, elas são unidades autônomas, mas em multipropriedade. Então, nós temos, por isso eu digo, um condomínio dentro do condomínio. Quais são as unidades sob o regime de multipropriedade? Vou colocar aqui. Exemplo. A, B. Qual o tempo da multipropriedade? Perdão. Qual o tempo de gozo e uso que os multiproprietários farão jus na hipótese da unidade A e na hipótese da unidade B? Na convenção desse condomínio. Condomínio do condomínio. Esse é um condomínio edilício. Esse é um condomínio edilício. Ok. Identificação da fração de tempo das unidades autônomas sob o regime de multipropriedade. Agora é o seguinte: A e B, elas devem pagar, elas devem honrar, contribuir para, eles usam a expressão, o verbo contribuir para as despesas condominiais. Só que A e B não é de um proprietário, são de vários proprietários. Afinal de contas, são multiproprietários. A forma de rateio entre os multiproprietários de uma mesma unidade autônoma das contribuições condominiais relativas às unidades. Então é simples, é forma de rateio da contribuição condominial entre multiproprietários. Forma de rateio da contribuição condominial entre multiproprietários. Do condomínio, vamos nomear esse condomínio, o condomínio edilício Z. Por quê? Nós também temos contribuições dos multiproprietários relativamente a A. Correto? Tudo bem, Mário? Estou tentando fazer ficar mais claro. Fernanda, tudo bem? Então, condomínio edilício Z. Forma de rateio da contribuição condominial entre multiproprietários. Identificação das unidades, já sei que é A e B, identificação da fração de tempo de A, qual é o tempo dos multiproprietários em A e o tempo em B. Forma de rateio da contribuição condominial Z. Vou colocar aqui Z. Entre os multiproprietários. E ele diz o seguinte: como será regra geral? Regra geral, como será o rateio? Rateio, ele será regra geral proporcional às frações de tempo. Proporcional às frações de tempo. Mas não só. A fração de tempo, claro, de cada multiproprietário. Poderá ser disciplinado de forma diversa. Disciplinado de forma diversa. Um, dois, três, quatro.
a especificação das despesas ordinárias, cujo custeio será obrigatório, independentemente do uso e gozo do imóvel e das áreas comuns. A especificação de despesas ordinárias. Despesas, identificação, despesas ordinárias, identificação de despesas ordinárias. Despesas ordinárias. Identificação das despesas ordinárias. Custeio obrigatório. Custeio obrigatório pelos multiproprietários. Aqui ele mescla, né? Ele mescla. Identificação das despesas ordinárias cujo custeio seja obrigatório. 5. Os órgãos de administração da multipropriedade. 5. Órgãos administração multipropriedade. Multipropriedade. 6. A indicação, se for o caso, que o empreendimento conta com sistema de administração de intercâmbio, prevista na forma prevista do parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 11.771, 17 de setembro de 2008, seja do período de fruição da fração de tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade e as obrigações da companhia de intercâmbio limitam seu contido na documentação de sua contratação. A indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com um sistema de administração de intercâmbio. Indicação, sistema de administração de intercâmbio. Eu, para falar a verdade, eu desconheço o que vem a ser isso, correto? Vamos dar uma lei, estou sendo honesto com vocês, hein? Vamos lá. Lei 11.771. Vamos lá, ver no artigo 23. Essa Lei 11.771, ela vai tratar da Política Nacional de Turismo, define as atribuições do governo federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, revoga uma lei de 77, uma lei de 86, e dispositivos da 81 de 91 e da outras providências. Vamos lá dar uma olhada nesse artigo 23. Compartilhar. Share. Artigo 23. Administração, sistema de administração de intercâmbio. Artigo 23. Dos prestadores de serviços turísticos. Dos meios de hospedagem. Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, denominados serviços de hospedagem. É 23 mesmo? Parágrafo 2º. Consideram-se prestação de serviços de hospedagens em tempo compartilhado a administração de intercâmbio, entendida como organização e permuta de períodos de ocupação entre cessionários de unidades habitacionais de distintos meios de hospedagem. Entendida como organização e permuta de períodos de ocupação. Achei isso muito confuso. Não entendi. Vocês entenderam isso? Considera-se prestação de serviços de hospedagens. Eu também estou bem por fora do direito
turístico, vamos dizer por essa forma. Vamos lá. Prestação de serviço de hospedagem em tempo compartilhado à administração de intercâmbio. O que é a administração de intercâmbio? É a organização e permuta de períodos de ocupação entre cessionários de unidades habitacionais de distintos meios de hospedagem. Serviços de hospedagem em tempo compartilhado. Administração de intercâmbio. Enfim, vamos ter que pensar sobre isso um pouco mais. Alguém quer contribuir um pouco? Mário, Fernanda? Isso não seria aquela questão de intercâmbios mesmo, de estudantes, que tem vários, vem de outro país, se hospeda. Só vem isso na minha cabeça, de repente você não ter seria uma alocação de tempo, né? E não uma sessão, né? Mas o que isso tem a ver com a nossa multipropriedade? Eu entendo que a multipropriedade, até agora, eu acho que ela não tinha falado nada de locação de tempo, ela tinha falado de sessão. Na hora que você fala de intercâmbio, eu estou entendendo que está subentendido que seria uma alocação e não uma sessão. Considera-se prestação de serviços de hospedagem em tempo compartilhado. Você está partindo a administração de intercâmbio é entendida como organização e permuta de períodos de ocupação entre cessionários. É porque aí você passa para a questão tipo hotelaria, hospedagem. Dentro de um condomínio. Sim, considera-se a prestação de serviços de hospedagem em tempo compartilhado, administração de intercâmbio, entendida como uma organização e permuta de períodos de ocupação entre cessionários de unidades. Isso tem a ver com o seguinte: eu sou com você, em BH na época da Copa, nós tivemos muitos empreendimentos como este. O seguinte: nós vamos construir um hotel e as unidades habitacionais que compõem este hotel, elas podem ser vendidas para várias pessoas, vários multiproprietários. Essas pessoas, elas fazem jus ao tempo, correto, daquele apart hotel, vamos colocar dessa maneira, entre aspas, daquela unidade habitacional, mas não só isso. Elas podem fazer jus ao rendimento proporcionado pelo aluguel daquela unidade. Considera-se prestação de serviços de hospedagem em tempo compartilhado. A administração de intercâmbio. Prestação de serviços de hospedagem em tempo compartilhado, entendida como organização e permuta de períodos de ocupação em cessionários de unidades habitacionais de distintos meios de hospedagem. Não, isso aqui é uma questão muito específica. Temos que ter um pouco mais assim de reflexão sobre essa questão específica dessas estruturas aqui. Elas são muito específicas. Indicação de que o empreendimento conta com sistema de administração de intercâmbio. Temos que pensar um pouco sobre isso. Temos que ler um pouco mais sobre essa regra específica. Indicação de que o empreendimento conta com sistema de administração de intercâmbio. Indicação de que o empreendimento conta sistema de administração de intercâmbio. Sistema de administração de intercâmbio. Vamos adiante. Seja do período de fruição da fração de tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade e as obrigações
da companhia de intercâmbio limitam-se ao contido na documentação de sua contratação. Sistema de administração de intercâmbio, do período de fruição da fração do local de fruição. Responsabilidade e obrigações da companhia limitam-se ao contido na documentação, seja do local de fruição, seja da fração do período de fruição da fração de tempo, fruição da fração de tempo, fruição, fração de tempo, seja do local de fruição. Esse instituto temos que ler um... Ué, o que aconteceu com eles? Vamos adiante. Sétimo, a competência para a imposição de sanções e o respectivo procedimento, especialmente nos casos de mora no descumprimento das obrigações de custeio e nos casos de descumprimento da obrigação de desocupar o imóvel até o dia e hora previstos. A competência para a imposição de sanções e respectivo procedimento. Competência para impor sanção. Sétimo. Competência para sanção, respectivo procedimento. Respectivo procedimento. Ok. Vamos lá, vamos continuando aí, a gente tem que pensar um pouco, isso não é tão simples assim. Muitos institutos novos. Esse nem tanto, esse é de 2008, né? Enfim, sétimo. No condomínio de lista, então, nós vamos ter uma convenção que vai trazer regras previstas, aquelas que já falamos do 1332, 1334, e as regras da multipropriedade, e ainda as regras do 1358, que são essas. Identificação das unidades sobre o regime, a identificação da fração do tempo, a forma de rateio da contribuição condominial, e se o rateio pode ser proporcional às frações de tempo ou disciplinar de forma diversa, identificação das despesas ordinárias cujo custeio é obrigatório, os órgãos de administração da multipropriedade, indicação de haver naquele empreendimento um sistema de administração de intercâmbio, seja do período de fruição da fração de tempo, como seja do local de fruição. A competência para a imposição de sanções e o procedimento, especialmente no caso de mora no cumprimento das obrigações, e 8 e 9. 8 e 9. Então, agora vamos fazer o 8 e 9. Exato. Agora vamos fazer aqui o 8. O 8. Quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento. Quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração de tempo. Adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento do respectivo. Deliberação de adjudicação. Então, nós vamos ter o seguinte. Inadimplemento. O que primeiro ocorre? Inadimplemento do multiproprietário. Houve o inadimplemento do multiproprietário.
inadimplemento do multiproprietário. Se ele está inadimplente, o tempo dele será adjudicado aos outros multiproprietários. A fração será adjudicada aos outros multiproprietários. Correto? Exatamente. E qual é o quórum exigido para essa deliberação? Então é isso. O quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento do multiproprietário. Ok? E o nono, por fim, o quórum exigido para a deliberação de alienação pelo condomínio edilício na fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do multiproprietário. Aqui já é a segunda situação. Nós temos o inadimplemento do multiproprietário, inadimplemento do multiproprietário, alienação da fração de tempo. Ele falou o seguinte: alienação. Esse caso já seria caso nenhum dos demais. Esse aqui é posterior. Não, e se nenhum dos multiproprietários quiserem exercer o direito, né? Para adjudicar, pode ser, porque lá a adjudicação subentende que alguns dos multiproprietários pegam, né? Uhum. Ou dilui entre eles, ou cada um exerce um direito, entre aspas. E exatamente, alienação da fração de tempo adjudicado. Mas essa alienação é o quórum exigido para a deliberação da alienação, quórum exigido para a deliberação do condomínio, quórum exigido para deliberação. É o quórum do condomínio edilício. Tá. Porque dessa situação aqui é o do condomínio em multipropriedade. Quórum exigido em cima entre os multiproprietários. Exato. Quórum exigido condômino. para deliberação aqui eu entendo que é multipropriedade, mas é isso mesmo, não é? Sim. Então, por exemplo, se há alguém inadimplente. Primeira situação, há alguém inadimplente. Vamos lá. Essa fração do tempo dos inadimplentes, eles serão adjudicadas aos outros multiproprietários. E será feita como? Mediante um quórum para deliberação. Não é isso? O quórum é exigido para a deliberação de adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário. Ok. Esse tempo foi adjudicado aos multiproprietários. Mas agora, a primeira situação. Então, essa adjudicação, ela será feita por uma deliberação dos multiproprietários. Tudo bem. Agora, a venda dessa fração que fora adjudicada aos multiproprietários, ela ocorre mediante quórum do condomínio edilício, quórum exigido para a deliberação do condomínio edilício.
o quórum exigido para a deliberação de alienação pelo condomínio edilício da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento dos respectivos multiproprietários. Do respectivo multiproprietário. O quórum exigido para a deliberação de alienação pelo condomínio edilício da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento. Ou seja, a adjudicação ocorre com o quórum dos multiproprietários e a venda da parte adjudicada, obrigatoriamente, ela é adjudicada antes, né, Mário? Isso. Em virtude do... ocorre por deliberação do quórum do condomínio. Deliberação do quórum. Exige por deliberação do condomínio, né? Sim. Ou seja, haverá um quórum exigido. Ô, Mário, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar nossa aula por hoje. Nós tratamos muitos temas, né? E eu vou parar aqui a gravação e